Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 22 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor mestre da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. E agora vamos às manchetes de hoje dos principais jornais e sites. Começando pela Folha de São Paulo. USP, Universidade de São Paulo, gasta mais com funcionário que com professor. O Estado de São Paulo, empresas de energia terão conta extra de 7 bilhões em 2015. A Tribuna de Santos, região tem 901 internações por queda. Semanário BocNews, dia do rádio nas ondas digitais. Santa Portal, Papa Francisco afirma que Deus não pode ser usado como escudo. G1, Santos e região. Alunos da PM, da Polícia Militar, impedem furto de carro em Guarujá. UOL, USP gasta mais com salário de funcionário que com professor. E a revista Veja traz na manchete as armas para a decisão com relação à sucessão presidencial. Muito bem. E a 12 dias das eleições gerais do dia 5 de outubro, a tendência de momento com relação à sucessão presidencial é a de realização de segundo turno entre a presidente Dilma Rousseff, candidata do PT à reeleição, e a ex-senadora Marina Silva, candidata do PSB. Ambas chegariam ao segundo turno conforme a maioria das pesquisas de alcance nacional. E todas elas indicam que, pelo menos no momento, Marina Silva seria a vencedora com uma pequena margem de votos em relação a Dilma Rousseff. Com relação ao terceiro candidato, que ainda aparece bem nas pesquisas, o candidato Aécio Neves, do PSDB, ele registrou um ligeiro crescimento e está com 17% das intenções de voto, segundo o Instituto Datafolha. Mas assim mesmo está a 13 pontos percentuais atrás de Marina Silva, a segunda colocada no primeiro turno, segundo essa última pesquisa do Instituto Datafolha. Resta saber se nessas 2 semanas que faltam até a eleição haverá alguma reviravolta no cenário e vamos aguardar, portanto, os desdobramentos políticos e, é claro, as próximas pesquisas de alcance nacional com relação à sucessão presidencial. Mas no programa de hoje nós vamos falar mesmo de Porto, vamos falar do Porto de Santos, de política portuária e também saber das expectativas do setor com relação às eleições presidenciais do dia 5 de outubro. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já para entrevistar o secretário de Portos, José Eduardo Lopes. Voltamos já. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ortopedista, urologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, neurologista, cardiologista, pediatra, oftalmo, dermatologista. O Padilha vai fazer mais médicos especialistas. Prazer da pura percepção,
os sentidos sejam a crítica da razão. Fui vereador, deputado, prefeito. Me sinto preparado para um novo desafio. Eu não sei meus adversários, mas eu estou com muita vontade de ser senador. O novo senador de São Paulo. Kassab Senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. E eu gostaria, secretário, de começar essa entrevista pedindo que o senhor fizesse um balanço a respeito da gestão do ministro César Borges. Ele está completando 3 meses à frente da Secretaria Especial de Portos, depois de uma troca com fundo político, porque ele é do PR e o PR ameaçava abandonar a candidatura da presidente Dilma, sair da base aliada se não ocorressem mudanças no primeiro escalão do governo federal, e por essa razão o governo então decidiu afastar o ministro César Borges do Ministério dos Transportes, nomeando o secretário executivo Paulo Sérgio Passos e fazendo com que César Borges assumisse a Secretaria Especial de Portos, ele que é engenheiro e ex-governador da Bahia e membro influente também do PR, o Partido da República. Nesse sentido, ele faz 3 meses, está completando 3 meses à frente da pasta, secretário. Que avaliação o senhor faz? Qual é o balanço que o senhor faz dessa nova gestão à frente da CEP? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Marcos, todos aí que nos veem nesse momento. Olha, Chico, eu diria que o ministro não tem uma grande marca ainda não. Talvez nem tenha tempo hábil para isso. Nitidamente, a vinda dele para a CEP, para a Secretaria de Portos, foi um arranjo político. Nós acompanhei o prefeito na outra semana a Brasília, tivemos aí um contato, discutimos aí vários assuntos de interesse da cidade. Nos pareceu assim que ele está inteirado nos assuntos mais importantes, mas ainda quem domina a pasta é o ex-ministro, que hoje que foi designado então de ministro para ser o secretário-geral. Então, visivelmente, há um domínio do secretário-geral dentro da pasta. Nos parece que o ministro César Borges faz mais a gestão política. Até eu estava vendo na semana passada, um dos seus atos foi aí a Santa Catarina, renovar lá a concessão ao Estado e à Prefeitura dos portos locais. Então, me parece assim que ele está mais no mandato tampão, está tentando tomar algumas ações. Uma das ações seria até a sua discussão lá com o TCU, tentando liberar os editais, mas também não está sendo bem sucedido. Então, não me parece assim que ele tenha nenhuma marca relevante e, conforme eu disse, muito provavelmente não vai ter tempo. Nós temos aí o calendário eleitoral e também ele, como outros, vivem sobre a questão eleitoral como principal fato lá da sua administração. Muito bem. Secretário, eu vou pedir a sua licença, nós estamos com um pequeno problema técnico, eu preciso fazer um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado apenas para novos alunos que irão cursar o 6º ano do ensino fundamental em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 22 de setembro pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vou acabar com a aprovação automática e voltar para o sistema de avaliação anual e vou também transformar
todas as escolas de ensino fundamental da rede pública do Estado em escolas de tempo integral. SCAF, governador. Você sabe quem foi escolhido este ano como o melhor senador do Brasil por PhDs da Universidade de Harvard? Melhor em 2012 por jornalistas e internautas? E um dos melhores políticos do Congresso por Sindicato de Trabalhadores nos últimos 21 anos? O senador Suplicy, honestamente o melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, José Eduardo Lopes, e também o professor Marcos Vinícius Batista, colega jornalista. E no bloco, exatamente no bloco anterior, o secretário abordava, fazia uma análise da gestão, há 3 meses, nessa nova gestão da Secretaria Especial de Portos a cargo do ministro César Borges. Mas tem como secretário executivo da pasta o ex-ministro Antônio Henrique Silveira, que é um funcionário de carreira do governo federal e que, na verdade, é quem está tocando a pasta da Secretaria Especial de Portos. Mas, nesse sentido, eu gostaria de ouvir agora o colega jornalista, o professor Marcos Vinícius Batista. Bom dia, Marcos. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, secretário. Bom dia a todos em casa. Secretário, até que ponto a eleição, a proximidade da eleição e esse cenário que mudou, né, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio aproximadamente, até que ponto a eleição tem travado o seu trabalho na secretaria, os seus projetos? Recentemente o senhor esteve em Brasília, né? Até que ponto a eleição paralisa as atividades políticas da gestão portuária? Olha, de uma certa forma, não dá para se deixar de observar o calendário político em toda a administração pública, né? Mas, olha, o que nós tentamos fazer é fazer com que assuntos de relevância, basicamente nós fomos tratados com o ministro 5 temas. Nós falamos da questão do túnel, que precisa de um aval lá da Secretaria de Portos. Nós falamos da questão túnel Santos-Guarujá ou túnel Santos-Guarujá. Tá. Nós falamos da entrada à cidade, particularmente sobre uma alça que o viaduto que a Codesp vai ser responsável por fazer precisa ter. Nós falamos do mergulhão, nós falamos do Porto Valongo e nós falamos da questão dos grãos. Então, no que diz respeito aqui, pelo menos à nossa administração, nós estamos tentando levar o calendário, quer dizer, levar os assuntos independentemente do calendário. É óbvio que existe uma expectativa, existe uma atenção muito grande de todo mundo que compõe o governo na questão do calendário. Mas a gente está tentando levar os assuntos. O que nós só estamos preocupados é por duas ações possíveis, né? Uma é o emperramento, né, devido ao calendário e aquela letargia que pode dar num final de governo, ou ao contrário, se pretender resolver num final de governo algumas questões que não necessariamente precisaram ser resolvidas, que não estariam ainda maduras para serem resolvidas. Então essas duas situações nos preocupam e, obviamente, aquilo de maior relevância aqui para a cidade, nós estamos acompanhando bem de perto para tentar evitar tanto uma coisa quanto outra, né? Agora, secretário, há muita discussão no meio político, aproveitando o gancho deixado aqui pelo professor Marcos Vinícius, com relação às eleições, à proximidade das eleições, com relação à nova lei de portos, quer dizer, completou recentemente 1 ano, e no meio político há muita dúvida, muita polêmica em torno disso. Há inclusive um projeto que propõe alterações profundas nessa nova lei, inclusive de certa forma com a volta da legislação anterior, que seria mais interessante, segundo essa análise política, do que a atual legislação. Como é que o senhor vê? Isso pode mudar realmente, secretário? Olha, eu não vejo a possibilidade assim de voltar ao que era. O que eu acredito é que talvez o que possa ser feito é se trabalhar setores da lei, alguns assuntos. A nova lei trouxe alguns aspectos positivos. Eu acredito que seja possível se fazer aí um melhor digamos assim, das 2 últimas versões, até colocando alguns ingredientes novos. Eu não vejo a possibilidade de se voltar totalmente atrás, porque seria um grande retrocesso.
algumas ações já foram implementadas mediante a lei nova, fica complicado não se ter cobertura para isso que foi feito. Então, acho que difícil dar uma marcha ré, mas fazer eventualmente alguns acertos, eu até defenderia essa revisão. Marcos. Secretário, dentro dessa revisão na legislação, que acertos o senhor defende? Que mudanças o senhor vê como mais agradáveis e quais mudanças o senhor considera um retrocesso? Olha, a questão dos terminais de uso público, né, de uso privado, desculpe, as TUPs, essa questão de o processo ser mais simples e mais rapidamente se assinou em diversos contratos para instalações fora do porto organizado, isso me parece que tem funcionado. Agora, o que está dentro do porto organizado não tem funcionado nada, né? Então, isso acredito que precisaria ser repensado. Também, particularmente, essa questão que foi largamente debatida, que a centralização extrema em Brasília, posicionamento do CAP, então essas questões todas teriam que ser revisadas. Mas me parece que na questão, no nível dos acertos, a questão das TUPs, a agilidade está se dando para esse setor, para quem tem interesse de fazer instalação fora do porto organizado, alguns bastante específicos, me parece que isso tem funcionado. Agora, na esteira disso, secretário, o ministro César Borges disse que a nova lei não tirou a autonomia das companhias, mas sim há uma reorganização das competências e planejamento. É o que propõe a nova lei. O senhor concorda com essa avaliação? Quando eu li a notícia, achei muito engraçado. Ele dizer que não retirou autonomia, ele só retirou as competências. Eu acho que é um jeito bonito de dizer a mesma coisa. Um sofisma, né? É verdade. Não tirei autonomia, só tirei as competências. Então, para mim, é a mesma coisa. Quer dizer, então, eu acho que ele acabou concordando, só disse com outras palavras. Com outras palavras, porque essa é a crítica maior que se faz, a centralização excessiva hoje das decisões com relação ao porto, à política portuária em Brasília, Marcos, e não mais diretamente das companhias. Secretário, eu queria voltar um pouquinho à discussão da eleição com uma pergunta um pouquinho mais espinhosa para o senhor. Pois é. As pesquisas estão mostrando a possibilidade no segundo turno entre Dilma e Marina, né? O senhor já estudou, deu uma olhada nas propostas da candidatura da Marina Silva para a área portuária? Como é que o senhor vê isso? Porque existindo a possibilidade dela vencer a eleição, teremos que rediscutir politicamente toda a questão portuária também. É verdade. Olha, em relação à questão portuária, a candidata Marina não me parece assim ter algumas coisas assim, agudas, marcantes, né? Eu acho que, de uma certa forma, ela herdou o plano do ex-candidato Eduardo Campos. Eduardo Campos. O Eduardo Campos, sim, ele como ex-governador de Pernambuco, me parece que se ele fosse o presidente, aí sim nós teríamos uma mudança bastante forte de rumos, porque ele foi o ex-governador, ele tinha sob a sua administração um porto importante, que é Suape, que passou por um processo difícil com um novo marco. O pessoal de Pernambuco está profundamente insatisfeito com essas alterações. Um deputado federal de Pernambuco, Mendonça Filho, tem um PL propondo alguns acertos, quer dizer, então se fosse ele, eu tenho certeza de que as mudanças seriam profundas. Com relação à candidata Marina, me parece assim que ela tem um viés mais ligado à questão sociais, questões sociais, sustentabilidade. Né? Então, ainda, para mim, ela é uma grande incógnita na questão portuária, não, pelo que eu li e pelo que eu vejo, ela basicamente, ela não faz declarações em relação a Porto, então isso, de uma certa forma, me preocupa. Tá? E é uma questão que nós teremos que ver com muito cuidado e até quando ela começar a escolher numa eventual eleição, quem ela de fato vai escolher. Ela tem tido assim como característica, né, escolher as pessoas independentemente de partidos. Então ela está fazendo assim
Ela procura, assim, elementos que na visão dela, possa colaborar dentro da sua linha de governo. Então, Deus queira, né, que numa eventual eleição, que ela tenha a felicidade de escolher pessoas, né, que tenham conhecimento, enfim, que tenha uma visão que possa trazer o desenvolvimento desse importante setor da infraestrutura nacional, que está tão sacrificada e que é tão criticada e que nós temos tantos problemas ao longo de tantos anos. Já com a presidente Dilma, continuaria a mesma política, evidentemente, e a centralização também. Olha, essa é a dúvida, se a própria presidente não faria também uns ajustes, porque não está funcionando, essa é a grande verdade. Nós estamos estagnados, funciona, conforme eu disse, as TUPs, mas o porto público mesmo está parado. Então, há necessidade de um diálogo e até nesse sentido nós vemos com muitos bons olhos a audiência pública que o presidente do TCU aqui anunciou, porque é uma forma de restabelecer o diálogo que não está havendo. Agora, com relação aos arrendamentos, já que o senhor tocou no assunto, e a visita do presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o presidente da CODESP não gostou muito, hein? Ele disse, inclusive, publicamente, que não quer saber, não entende por que essa audiência pública, não sabia da visita do ministro, disse mais até, que ele não sei qual foi a missão, sei que estiveram aqui na região. Isso é apenas o presidente da CODESP. Olha, nós mantemos uma excelente relação com o presidente Caputo, nós realmente não conversamos sobre isso. Não sei efetivamente qual é a opinião dele, mas enfim, o presidente do TCU, também o ministro Carreiro, eles vieram aqui com uma pauta, com uma agenda e efetivamente não estava previsto nenhum contato com nenhuma autoridade. Então, em relação ao desconforto ou não do presidente Caputo, sinceramente, eu não conversei, mas não teria por que ele ficar contrariado, porque é uma agenda, conforme eu disse, específica, que não previa nenhum contato com nenhuma autoridade da região. Aliás, o ministro Augusto Nardes, quando esteve aqui, garantiu que até o final do ano haverá uma audiência pública para tratar exatamente dessa polêmica questão dos arrendamentos. Professor Marcos. Secretário, a respeito dessa discussão toda sobre mudanças na legislação, na lei dos portos, até que ponto essas discussões afetam, interferem nas relações trabalhistas? Os sindicatos precisam ficar preocupados, os sindicatos estão se envolvendo politicamente, como é que o senhor está vendo essa questão? Olha, os sindicatos, o novo marco foi, de uma certa forma, foi bom para os trabalhadores. Até o pessoal de capatazia foi contemplado. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, o novo marco foi bom. Eu tenho certeza que qualquer coisa que seja feita a partir de agora, ou como já foi feito no passado, vai merecer a atenção dos trabalhadores. Aliás, a propósito, ontem nós tivemos a eleição do Sindicato dos Estivadores, queria cumprimentar o Ney teve aí uma expressiva vitória. Então, eu acho que o que tem se trabalhado, eu acho que a grande novidade que nós tivemos aí recentemente foi a questão se trabalhar com avulso e se trabalhar com vinculado. A maioria das categorias, algumas categorias já tinham aí como característica trabalhar como vinculado, outras categorias não, o caso típico dos estivadores, isso foi feito agora nesse último ano. As categorias normalmente aceitam essa dualidade, né? Se alguém prefere trabalhar com avulso, trabalha com avulso. Se prefere como vinculado, trabalha como vinculado. Os próprios estivadores, alguns estivadores manifestam o interesse de trabalhar como vinculado. Então, eu acho que essa questão, e acima de tudo, o que eu sempre coloco é que qualquer coisa que vai se fazer precisa ter uma transição. Eu acho que nós caminhamos. Por exemplo, a Estiva, que estava acostumada a ser avulsa, nós temos mais ou menos um ano agora deles trabalhando com vinculado, e eu acho que qualquer mudança nisso precisa ser feita de uma forma muito gradativa. Então nós temos que experimentar, quem está com vinculado precisa ver se é bom ou se é ruim, quem está com avulso precisa ver se é bom ou se é ruim, precisamos pensar na continuidade. Mas eu não vejo, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não vejo assim grandes mudanças, independentemente de mudar a lei. Secretário, o senhor fez referência agora há pouco com relação à audiência mantida com o ministro César Borges, o senhor e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e um dos temas tratados foi a questão do terminal de grãos da Ponta da Praia.
Ou seja, esse é um problema que continua afetando diretamente os moradores da Ponta da Praia, do bairro do Estuário, enfim. É aquela velha questão que se sabe da poluição, da poluição ambiental, problemas de saúde pública em decorrência disso. A Prefeitura tentou impedir que os terminais funcionassem, a questão foi ao Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, manteve o serviço por considerar a função essencial, estratégica para a economia do país. Nesse sentido, o que é que avançou, secretário, nos últimos tempos, essa questão do terminal de grãos? As empresas vão, enfim, colocar filtros. O que vai ser feito com relação para a proteção da população da Ponta da Praia? Olha, só fazendo uma correção. Com o ministro Nardes, nós tratamos do porto de uma maneira geral. Obviamente, nós tratamos da questão de grãos do porto como um todo e a questão também da Ponta da Praia. Mas, como a gente teve bastante tempo de conversa com o ministro, nós tivemos a oportunidade de falar de todos os setores do porto. Nós falamos dos grãos, nós falamos dos contêineres, enfim, nós falamos das cargas do porto de uma maneira geral e colocamos para o ministro aí a nossa visão. Com relação, então, à Ponta da Praia, especificamente sobre o terminal de grãos, ainda na gestão do antigo secretário da CEP, o Antônio Henrique, o prefeito tinha feito uma proposta, que ainda nós não temos uma resposta do governo federal, que é basicamente o seguinte: é um plano de transição de 10 anos para a Ponta da Praia. Em 10 anos, o que a gente desejaria era que houvesse, então, a discussão e a formatação de um plano, um acordo, um grande acordo, e que nós pudéssemos, ao cabo desses 10 anos, ter essas atividades mudadas para outras regiões do porto. Enquanto isso, né, as empresas que ficassem lá no corredor de exportação tivessem um compromisso de melhorias ambientais e que a gente, enfim, pudesse, de uma forma negociada, que é o que nós sempre advogamos, né, pudéssemos encontrar uma solução que fosse bom para todo mundo, e que fosse bom para o agronegócio, para a balança comercial brasileira, mas também fosse boa para Santos. Mas continuamos aguardando a resposta, ainda lá conversando com o ministro recentemente em Brasília, nós tratamos desse assunto. O ministro prometeu agendar dentro de 15 dias um novo encontro, segundo o ministro, ele disse assim, olha, um encontro do dia inteiro, para a gente conversar o dia inteiro. Então nós estamos aguardando o agendamento desse novo encontro, provavelmente ele virá a Santos, que a gente espera então, talvez aí com o ministro Sérgio Borges, encontrar um caminho para esse grande acordo que nós queremos fazer sobre esse assunto e conforme eu disse, que seja bom para todo mundo. Sim. Marcos. Secretário, o que a gente tem visto no noticiário e nas pesquisas é que há uma redução da atividade econômica. E essa redução da atividade econômica tem um impacto direto no Porto de Santos, né? E nas economias da cidade. Exatamente. E um dos calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, mais de um, né, é a questão da movimentação de grãos, né? Como é que o senhor está acompanhando essa questão? Olha, eu sempre trabalhei com agronegócio e commodity depende muito de preço. A gente sabia que esse ano nós não teríamos um ano muito feliz. Commodity basicamente depende do teu nível de produção e do mercado internacional. Então, eu acho que está havendo uma combinação. Nós tivemos uma redução da nossa safra, combinada aí com problemas de preço internacional da commodity, e a gente vê uma redução. Mas também a gente vê uma redução em todos os segmentos, setor de contêineres, enfim, todos os segmentos. Até agora cedo eu estava comentando que o Sistema Anchieta Imigrantes e o Rodoanel acusam uma redução de 7% na movimentação de caminhões. Um sinal claro de desaceleração da economia e redução da atividade econômica. E a cidade também se sente disso, se ressente disso, porque na nossa melhor arrecadação, que é o imposto sobre serviço, 2/3 vem do recolhimento do imposto sobre serviços e 2/3 vem
da atividade de serviços portuários, né? Então, naturalmente, né, o secretário de Finanças, o secretário Álvaro, lá deve estar coçando a cabeça, vendo como é que vamos pagar as nossas contas esse ano, né? Aliás, falando em contas, secretário, e o senhor também foi um dos temas tratados em Brasília com o ministro César Borges, a questão do túnel Santos-Guarujá. Sim. Que agora, recentemente, a Dersa anunciou um reajuste no custo dessa obra de quase 30%, secretário. Quer dizer, eu nunca vi o anúncio de um reajuste de 30% antes da obra ser iniciada. Causou uma certa preocupação e muita perplexidade aqui na região. Não lhe parece um aumento muito exagerado, quer dizer, quase 30% antes da obra ser iniciada, secretário? Pelo que eu entendi é o seguinte, é que o valor seria financiado em dólar. E agora não mais, agora será em reais. Sim. E houve uma correção até o final do empréstimo. Então, me parece que é uma questão de acertar a moeda. Contábil, digamos assim. Então, seria uma questão de acertar a moeda. Pelo menos foi o que eu entendi do presidente da Dersa, nos esclarecimentos que ele deu. Não se trata efetivamente de uma correção do valor da obra, mas sim da parte financeira. Financiamento ia ser em dólar, agora vai ser em real, e se acertou, então, a questão aí da correção até a parte final do investimento, então, do financiamento. Então, essa foi a explicação que foi oferecida pelo presidente da Dersa, o Laurence Casagrande. Mas em relação ao contato com ministros sobre o túnel, o que foi tratado? Aquilo que nós já falamos hoje aqui. Se fosse numa outra situação, quem daria autorização para o túnel passar pelo porto seria da Codesp. Sim. Nesse novo modelo não é mais. Então o que a Codesp fez? A Codesp analisou, deu aí o seu aval, mandou para Brasília, para a CEP, e caberá então à CEP a dar a sua autorização. Aqui a Codesp já avaliou e já aprovou aqui, no âmbito aqui da Codesp, no dia 21 do mês passado, a questão do túnel, colocou aí 16 condicionantes que podem ser atendidos perfeitamente, e o assunto foi para Brasília. O que nós fomos fazer a Brasília, juntamente com o secretário de Transporte do Estado, Clodoaldo, com o presidente da Dersa, o Laurence, nós fomos lá pedir uma agilidade para que fosse liberado esse assunto pela CEP o quanto antes, para que, enfim, a questão do túnel possa seguir o seu curso e o calendário ser cumprido. Marcos. Secretário, outro motivo da sua visita a Brasília foi a questão da entrada da cidade. Sim. E nós tivemos um ano de 2013 muito complicado em relação à entrada da cidade, aqueles congestionamentos enormes, discussão política muito agressiva com relação a Cubatão, por exemplo. Nessa visita a Brasília, o que de concreto o ministro César Borges tratou com o senhor a respeito da entrada da cidade? Há alguma solução, pelo menos de médio prazo, para isso? Sim. Conforme todos sabem, a entrada da cidade será uma solução aí tripartite. A cidade, o Estado e a União. No que cabe à cidade, nós já temos um empréstimo e, em breve, a cidade deve aí fazer a sua licitação e fazer as obras que lhe cabem. Então, o que o prefeito foi fazer a Brasília, na companhia, inclusive, do secretário de Estado aqui de Transportes, foi pedir que as obras sejam feitas de uma maneira simultânea e que possam encaixar uma na outra, porque não faz sentido. De repente nós caminhamos, temos uma obra pronta e dependemos de uma outra que fará uma conexão e não está pronta. Então fomos tratar disso, fazer esse arranjo. Especificamente em relação ao governo federal, o que nós tratamos foi de uma alça, de um viaduto que caberá então à Codesp ou ao governo federal fazer, que será a nova entrada do porto. Então faltava uma alça que tinha ficado pendente. Então nós fomos lá, o ministro analisou o problema e disse que em princípio estaria tudo bem, e era uma questão agora só de discutir e se acertar então a inclusão dessa alça, então que completaria aí toda a situação envolvendo a entrada da cidade. Então
o assunto caminha bem, estamos aguardando para qualquer momento novidades, seja do governo do Estado, seja do governo federal. No que diz respeito ao governo do Estado, até a propósito, vai caber então o governo do Estado fazer o acerto. Basicamente é o seguinte, é o ônus de colocar o sistema Anchieta na entrada da cidade. Então a Codesp fica com a nova entrada do porto, a cidade cuida da questão de mobilidade, viadutos para facilitar a mobilidade e o Estado cuida do restante, fechando aí esse assunto e dando então o que a gente sempre, que a gente deseja há muito tempo à cidade, que é uma nova entrada bastante racional e funcional. Muito bem. Entre os outros dois temas tratados nessa audiência foram exatamente o Mergulhão e o Porto Valongo, que tem uma certa associação. Mas sobre isso o secretário fala no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. SCAF fala uma coisa e faz outra. O SESI tem 200 mil alunos que estudam gratuitamente por ano. Eu me honro muito. Com o SCAF, o SESI passou a ser pago. Cobrou no SESI. Será que vai cobrar na escola pública? Os animais de estimação têm sentimentos, assim como nós. Eles sentem fome, frio e medo. Quando são maltratados, ficam tristes. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Tanto faz de quem é a ideia. Comigo, o que importa é ser bom para a população. Foi assim com o Celso e o Mãe Paulistana. No Senado, vou trabalhar acima dos partidos e a favor de São Paulo. Kassab senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Marcos Vinícius Batista. Secretário, e o Mergulhão e o Porto Valongo, que são os dois outros temas da audiência? Olha, de todos os assuntos, o Mergulhão foi o que menos evoluiu. O ministro colocou assim de maneira muito clara que o PAC existem só 300 milhões destinados então ao Mergulhão. As obras estão orçadas, está sendo concluído agora o projeto executivo do Mergulhão. E os custos, que apontam para mais do que o dobro disso. O ministro colocou que tem 300 milhões e ponto. Então, custaria uns 700 milhões mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Então, estamos nesse impasse e o ministro disse que precisamos ir em busca de outros recursos. E é o que nós vamos fazer, que nós vamos discutir. Uma das fórmulas é que quem for empreender, aí quem fizer o investimento no Porto Valongo, assumir pelo menos parte dos custos, Mas são questão de contas. Ainda na sexta-feira nós discuti com a equipe técnica da Secretaria possíveis alternativas. Estamos procurando encontrar alternativa, mas é uma obra necessária porque não só o Mergulhão não só viabiliza o Porto Valongo, como também elimina o principal gargalo rodoviário do Porto. A cada 60 minutos, a Avenida Perimetral é interrompida em 20 minutos para passagem de trens. Uma questão que deve se acentuar ao longo do tempo. Então, é um assunto que precisa ser resolvido.
E também nós queremos desejamos muito o mergulhão para que a gente possa viabilizar o Porto Valongo e, viabilizando o Porto Valongo, viabilizando toda a revitalização do seu entorno, que vai se estender até o Paquetá e Vila Nova. Então é uma questão que é muito cara para a cidade e, sem dúvida, o prefeito Paulo Alexandre vai colaborar para que nós tenhamos uma solução o quanto antes. Marcos. Secretário, um outro assunto que tem aparecido na agenda do Porto é a questão do ebola, né? A chegada de navios da Nigéria e toda aquela discussão a partir do litoral da África, né? Como é que a Prefeitura de Santos, através da sua secretaria e da Secretaria de Saúde, né, tem acompanhado essa questão? É mais fumaça ou tem alguma questão concreta mesmo? Não, Santos, ser um grande porto, poderá ser, né, esperamos que nunca isso aconteça, uma porta de entrada. E como tal tem que ter aí todas as precauções necessárias. Quem acompanha esse assunto de perto, de fato, é a Secretaria de Saúde, através do secretário Marcos Calvo. A Anvisa tem um procedimento que diz respeito à livre prática. Então, os navios são liberados, exceto em duas situações. Quando vem de zona endêmica, como é o caso lá dos países da África, ou quando, durante a viagem, algum tripulante acusa algum problema de saúde. Isso é feito, os comandantes são obrigados, né, até por força da legislação internacional, fazer uma declaração se houve algum problema de saúde ou tem que dizer, né, quais foram os últimos portos. Então, entendo a situação de doença a bordo ou vindo de zona endêmica, o navio não é liberado e fica na barra até que os técnicos da Anvisa vão a bordo, façam a inspeção e aí se libere o navio. Já houve no passado algumas situações, dependendo aí da doença, que, digamos assim, a doença se manifestava em 21 dias. Aí o que acontecia? A viagem do último porto até Santos durou 14. O navio permanecia na barra mais 7, até se tivesse a comprovação se houve ou não alguma manifestação a bordo. Então essa questão, de fato, é vista dessa forma. Independente disso, os sindicatos daqui de Santos reclamam com razão, porque muitas vezes falta esclarecimento. De como os procedimentos são feitos e, acima de qualquer forma, de como é o contágio e como é que se deve evitar. Ainda a semana passada, Paranaguá deu uma grande demonstração, digamos assim, de mobilização nesse sentido. Paranaguá reuniu todo mundo, comprou material, divulgou e tranquilizou os trabalhadores, quem tem contato com os navios que vêm de fora, em relação ao assunto. Eu acho que está faltando a mesma coisa aqui em Santos. Aliás, diga-se passagem, nós temos problemas muito sérios com a Anvisa, nós temos uma carência que se arrasta aí por pelo menos uns 3 anos em relação à falta de gente ali para trabalhar na Anvisa. Na Anvisa é incompreensível como... Aliás, o presidente da CODES está pedindo reforço para a Anvisa. O Ministério Público Federal abriu um inquérito, também está fazendo uns 15 dias. Isso é um absurdo, que o principal porto do Brasil não tenha um número de fiscais suficiente para cuidar das questões sanitárias, no momento em que a gente tem o ebola. Sim. Então, felizmente, o que a gente escuta dizer é que os navios só estão sendo retardados, eles não estão deixando de ser inspecionados. Mas essa situação precisa ser revista, é um absurdo que nós aqui no principal porto do Brasil nós não tenhamos os recursos que precisamos para ter a agilidade necessária. A gente falamos tanto em competitividade quando falta coisas básicas como fiscais para darem cabo das suas obrigações. Fiscais fundamentais, da vigilância sanitária, né, Marcos? Existe algum diálogo nesse sentido, secretário? Eu sei que não é exatamente da sua pasta, mas indiretamente envolve a sua pasta. Existe algum diálogo, alguma possibilidade de se aumentar o número de pessoal para
para uma situação como essa envolvendo servidores municipais, não? Não, servidores municipais não, porque existem prerrogativas, né? Então, o que já aconteceu no passado, inúmeras vezes, até eu fui presidente do Sindicato das Agências, em algumas situações agudas, eles fizeram forças-tarefas, deslocaram pessoas de outras áreas do Brasil, da própria Anvisa, aqui para Santos. E o que a gente espera que volte a acontecer, que designem para Santos interinamente, enfim, de uma maneira provisória, um número de fiscais adequados para que nós tenhamos aí os controles necessários para evitar que, afastar de vez qualquer risco de que o vírus Ebola possa ingressar aqui no Brasil, principalmente através do Porto de Santos. Agora, secretário, um outro tema que também gera muita polêmica aqui na questão portuária, na discussão na cidade, é a questão da dragagem de aprofundamento. Vira e mexe, volta a história da dragagem, é uma preocupação geral, o ministro está preocupado com a dragagem, quer fazer um calado maior para receber navios de grande porte, enfim. Mas parece que a coisa não anda como deveria, secretário. Não, realmente não. A dragagem, pelo ponto de vista dos usuários, a dragagem hoje é o principal problema do Brasil. Os usuários, os terminais, enfim, eles de uma certa forma perderam a paciência. Perderam a paciência e foram ao ministro propondo os usuários assumirem a dragagem. Eles se propõem a assumir a dragagem. Naturalmente algumas taxas teriam que deixar de ser cobradas, mas os usuários estão dispostos a assumir a dragagem porque não está funcionando. Não funciona. Querem não só assumir a dragagem, como também querem assumir o controle do tráfego do porto. Também é outro absurdo que até hoje as companhias docas não foram capazes de assumir o controle do tráfego do porto. E também coloca até uma outra questão que é um pouco mais polêmica, que é a questão da praticagem. Mas ao propor assumirem, primeiro, ninguém gosta de encargo, mas quando os usuários do porto se propõem a assumir uma coisa de tanta responsabilidade quanto essa, é um sinal claro de que as coisas não estão funcionando. Claro. Tá? Isso deveria ser visto com muita atenção pelas nossas autoridades. A primeira grande obra contratada pela CEP diretamente foi a dragagem. Grande verdade, depois de mais de 3 anos, nós não temos os resultados esperados. E a tendência é piorar. Sim. A tendência é piorar, porque nós temos já um nível de assoreamento alto e que deverá se acentuar, inclusive, nos próximos meses, sem que nós tenhamos os resultados de qualquer futura dragagem. Secretário, dentro desse cenário, qual é a perspectiva para a temporada de cruzeiros? Porque a gente tem uma limitação para uma série de navios de cruzeiros, a temporada encolheu por uma série de motivos, inclusive estruturais, né? E nós estamos aí às portas do início da temporada de cruzeiros, que tem um impacto econômico na cidade direto, né? Qual a perspectiva, na sua opinião? Olha, de cruzeiros eu não vejo impacto, não, na questão da dragagem, porque os navios de cruzeiro eles não necessitam de muita profundidade. Até nós tivemos agora, durante a Copa, a inauguração aí de um pedaço do alinhamento. Diga-se de passagem, ficou muito bom. Eu conversei com o comandante do MSC, do navio da MSC que teve aqui durante a Copa. Foi muito engraçado, porque quando ele estava atracando, ele falou para o prático, tem alguma coisa errada. Não é esse lugar aqui, não. O navio não atraca nesse lugar aqui. Ele achou o lugar muito bom. Muito bom. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Até ele estava brincando. Veja a imagem. Ele estava contando, falou, não, tem alguma coisa errada. Não é aqui, porque estava tão acostumados nos lugares que atraca, que são lugares destinados à movimentação de carga, porque os navios da MSC efetivamente não cabem no Concais e atracam em outros lugares, ali na região do 29, ali em direção à Ponta da Praia. Então, quando ele atracou em frente à capitania, um cais novo, limpo, né, perfeito, com defensas, tudo, ele falou, não, estou no lugar errado, não é aqui não, tá? Então foi engraçado. Mas enfim, a questão do alinhamento do cais,
Está sendo feita, nós ainda não vamos ter novos trechos disponíveis para os navios de cruzeiro, mas para os navios de cruzeiro vão continuar da forma como foi, e a questão da dragagem não vai afetar os navios de cruzeiro. Há sim uma redução do número de passageiros, acho que o cruzeiro está deixando de ser novidade, né? As próprias companhias estão mudando o perfil, estão trazendo navios maiores e tem diminuído os cruzeiros, mini cruzeiros, e tem reduzido um pouco o número de passageiros e tornado os cruzeiros assim mais seletivos, mais caros, e, enfim. Mas a gente não deve ter assim nada por conta da dragagem, nenhum problema com relação aos navios de cruzeiro. Você diria que hoje a dragagem é a grande prioridade do sistema portuário e é o grande tema para que os presidenciáveis possam debater a questão portuária? Não tenho dúvida disso. Já o CAP, no novo formato, ao se propor alguns temas permanentes, a dragagem foi a que predominou as discussões. Quer dizer, então, dragagem não tenho dúvida que é o grande tema para os usuários do Porto de Santos. É um tema também para os nossos políticos, para os nossos candidatos cuidarem da dragagem do Porto de Santos. Nós estamos nos aproximando do final do programa, secretário. Eu peço sua licença porque eu queria agora fazer uma colocação aqui ao professor Marcos, que vai lançar até o final do ano. O Marcos também, além de um brilhante cronista, jornalista, professor, também escritor. Não é isso, Marcos? Está lançando uma obra futuramente. Temos até imagens já, Marcos. Por favor, é Quando os Mudos Conversam? Isso, o título do livro é Quando os Mudos Conversam. E o livro, nesse momento, está numa campanha de crowdfunding. Crowdfunding é financiamento coletivo. Que bom, né? Então. É uma espécie de vaquinha profissional, vamos dizer assim, ou um processo muito comum nos Estados Unidos e na Europa, em que você lança um projeto e esse projeto é custeado por qualquer pessoa física ou jurídica. Pelos leitores. Pelos leitores ou por empresas apoiadoras. E a gente está em curso com essa campanha. A campanha está indo bem. Está indo bem. Está bem acima da média das outras campanhas. E as pessoas podem contribuir e colaborar como, Marcos? Basta entrar no site. Qual é o site? www.quicante.com.br. Está lá na tela. Isso, é uma das empresas que fazem a intermediação entre as contribuições e os projetos, né? E projetos culturais, ambientais, sociais, enfim, esportivos das mais variadas ordens. E no meu caso é um livro de crônicas. Muito bem, livro de crônicas, portanto, do professor Marcos Vinícius Batista, jornalista, Quando os Mudos Conversam. Provavelmente essa campanha já é um sucesso e vai avançar ainda mais e teremos o livro provavelmente no final do ano, não é, Marcos? Dezembro. Então. E aí a obra do professor Marcos Vinícius Batista. E assim estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença, secretário, mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado. Sempre à disposição. E lembrando que o ministro Augusto Nardes volta em breve a Santos também para lançar um livro. Então, teremos aí mais um lançamento de livro do ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado, Marcos. Boa sorte. E que você consiga lançar esse livro até o fim do ano. Obrigado, Chico, mais uma vez pelo convite, eu que agradeço. Muito bem, chegamos ao final. Agradeço aos nossos convidados, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.